Qual é a sua dor? Você já sentiu aquela sensação de vazio que nem o silêncio mais profundo consegue preencher? Uma dor que não é física, mas tão real que parece apertar a alma? Talvez você nem consiga explicar, mas ela está lá, como uma sombra persistente. E se eu te dissesse que essa dor tem algo a revelar sobre você, sobre a sua jornada e sobre Deus? Antes de continuarmos, quero te pedir um favor. Se esse tema ressoa com você ou com alguém que você conhece, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precise ouvir isso e se inscrever no canal. Deixe também uma mensagem nos comentários sobre como você lida com as suas dores ou o que esse tema te faz refletir. Sua história pode tocar outras vidas. Identificando a dor da alma. A dor da alma é como um grito abafado dentro de nós. Ela pode ser desencadeada por uma perda, uma decepção ou até mesmo pelo peso de escolhas que fizemos. Na Bíblia, encontramos diversas pessoas que enfrentaram dores profundas e, através delas, descobriram mais sobre si mesmas e sobre Deus. Pense em Jó, um homem que tinha tudo: saúde, família, riquezas. Mas, de repente, tudo lhe foi tirado. Ele perdeu seus filhos, sua fortuna e sua saúde. No auge de sua dor, ele clamou: "Por que me deste olhos para contemplar o sofrimento e vida para experimentar a amargura?" Jó 10:8. Esse clamor é a expressão perfeita da dor da alma, uma luta interna entre o desespero e o desejo de entender o propósito do sofrimento. Mas essa dor não é exclusiva de Jó. Quem não se lembra de Davi? Ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas também experimentou dores tão intensas que o levaram a escrever: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Salmos 42:11. Esse sentimento de angústia é algo que em algum momento todos nós enfrentamos, sinais que não podemos ignorar. A dor da alma não se manifesta apenas no coração. Ela afeta nossa mente, nosso corpo e até mesmo nossas decisões. Você já sentiu uma inquietação constante, como se algo estivesse sempre fora do lugar? Ou talvez tenha se visto desconectado das pessoas, mesmo estando rodeado por elas. Esses podem ser sinais de uma alma ferida, mas o mais intrigante é que essa dor, por mais desconfortável que seja, muitas vezes nos convida a parar e refletir. É como se fosse uma mensagem dizendo: algo precisa ser restaurado. É nesse momento que percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. O exemplo de Ana, uma dor que clama por resposta. Outra história poderosa é a de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana enfrentava a dor de não poder ter filhos em uma sociedade onde isso era visto como uma grande desonra. Sua angústia era tão grande que, ao orar no templo, o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas, na verdade, Ana estava derramando sua alma diante de Deus. Estava eu derramando a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Ana nos ensina que reconhecer a dor é o primeiro passo para transformá-la. Em vez de sufocar o sofrimento, ela o entregou a Deus, e sua história se tornou um testemunho de superação e fé. O que a sua dor está dizendo? Muitas vezes, ignoramos nossa dor, tentando preenchê-la com distrações, trabalho ou até relacionamentos. Mas, e se essa dor for um convite de Deus para olharmos mais fundo, para buscarmos algo maior? É como se Ele sussurrasse: "Eu estou aqui, traga a sua dor para mim." Jesus nos lembrou disso quando disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele entende nossas dores porque também as experimentou. Ele chorou, sofreu e foi rejeitado. Na cruz, ele carregou a dor de toda a humanidade. E é aqui que abrimos uma porta para refletir. Será que a dor da alma pode ser um sinal de que estamos nos distanciando de Deus ou de quem realmente somos? Enquanto você pensa sobre isso, quero te convidar a continuar conosco. Nos próximos tópicos, vamos explorar de onde vem essa dor e como ela pode ser transformada em algo que nos fortalece. E lembre-se, você não está sozinho. Deus vê sua dor, conhece suas lágrimas
e tem um propósito até mesmo para os momentos mais difíceis da sua vida. O que será que essa dor está tentando lhe ensinar? Deixe essa pergunta no seu coração enquanto seguimos para o próximo capítulo dessa jornada. De onde vem essa dor? Você já percebeu como a dor da alma parece surgir nos momentos mais inesperados, como uma tempestade que se forma em um céu antes tranquilo? Ela chega sem pedir licença e, muitas vezes, nos deixa sem chão, sem respostas, sem direção. Mas será que já paramos para refletir de onde ela vem? No tópico anterior, falamos sobre reconhecer a dor da alma e como ela é um convite para olhar mais fundo. Hoje, vamos mergulhar nas suas origens e entender as raízes desse sofrimento que todos de alguma forma carregamos, a ferida do distanciamento. Desde o início, a humanidade lida com a dor do afastamento de Deus. No Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, algo se quebrou. Não foi apenas a relação entre eles e Deus, mas também a conexão com sua própria essência. Quando Deus os procurou, eles se esconderam. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3:10. Esse medo, essa vergonha, essa sensação de estar perdido, ecoa até hoje em nossas almas. É a dor do vazio espiritual, a ferida que carregamos quando tentamos viver desconectados do Criador. E quantas vezes fazemos o mesmo? Nos escondemos atrás de máscaras, de ocupações, de relacionamentos, tentando ignorar o vazio que só Deus pode preencher. Mas a dor permanece, sussurrando que algo precisa ser restaurado. A dor da perda e da rejeição. Outra fonte comum de dor é a perda. Pense em Noemi, a mulher que perdeu o marido e os filhos em uma terra estrangeira. Em sua amargura, ela disse: "O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Parti cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia." Rute 1:20-21. A dor de Noemi é a dor de muitos de nós. Quando perdemos algo ou alguém que amamos, seja uma pessoa, um sonho ou uma oportunidade, nos sentimos vazios. É como se parte de nós tivesse sido arrancada. E então há a rejeição. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, conheceu bem esse tipo de dor. Ele foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo. No entanto, mesmo em meio à rejeição, Deus estava com ele. O Senhor era com José, e ele foi um homem próspero. Gênesis 39:2. Isso nos lembra que, embora a dor seja real, ela não precisa definir nosso destino. A dor do pecado e das escolhas. Às vezes, nossa dor é consequência de escolhas erradas. O rei Davi experimentou isso quando pecou contra Deus ao cometer adultério com Batseba e orquestrar a morte de Urias. A culpa corroía sua alma, levando-o a clamar: "Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado." Salmos 51:2. Essa é uma das dores mais difíceis de enfrentar, porque vem acompanhada de arrependimento e vergonha. Mas, assim como Davi encontrou perdão ao se voltar para Deus, nós também podemos ser restaurados. A dor como parte do processo. Por mais paradoxal que pareça, às vezes a dor não é apenas algo a ser superado, mas parte do processo de crescimento. Jesus nos lembrou disso quando disse: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda." João 15:1-2. A poda dói, mas é necessária. Deus, como um agricultor amoroso, nos molda, nos transforma e usa até mesmo a dor para nos fazer crescer. Um espelho para a alma. E se a dor for em parte um reflexo de algo mais profundo? Assim como o espelho revela nossas imperfeições, a dor pode revelar áreas da nossa vida que precisam de atenção, de cura, de transformação. Certa vez, Paulo falou sobre um espinho na carne que o atormentava. Ele orou para que Deus o removesse, mas a resposta foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Essa passagem nos lembra que mesmo quando a dor permanece, ela pode nos ensinar a depender da graça de Deus. Um convite para ir mais fundo. A dor, em sua essência, é um convite.
Ela nos chama para parar, refletir e buscar algo além de nós mesmos. Talvez seja um chamado para nos reconciliarmos com Deus, para perdoarmos alguém ou para permitirmos que Ele restaure as áreas quebradas do nosso coração. Mas ainda não terminamos essa jornada. Se a dor é um chamado, qual é a resposta? E como ela pode se transformar em algo que nos fortalece? Essa é uma pergunta que vamos explorar no próximo tópico. Por enquanto, deixe que essas reflexões toquem seu coração e lembre-se: Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima é vista, cada clamor é ouvido. O que será que Ele deseja fazer em você através dessa dor? A dor como um chamado à transformação. Você já ouviu falar do fogo que purifica o ouro? É interessante pensar que algo tão precioso só atinge seu valor máximo quando passa por temperaturas extremas. Assim também é com a dor da alma. No tópico anterior, refletimos sobre a origem da dor e como ela pode ser um reflexo das perdas, escolhas ou afastamentos. Hoje quero te convidar a enxergar a dor sob uma nova perspectiva. Não como um castigo, mas como um processo transformador. Afinal, a dor que enfrentamos pode ser o instrumento que Deus usa para nos moldar à imagem dele, como o oleiro molda o barro em suas mãos. O chamado da dor. Existe um momento em nossas vidas em que a dor nos chama a atenção de forma tão clara que não podemos mais ignorá-la. Foi assim com Jonas. Deus o enviou a Nínive para pregar, mas ele fugiu. Ele não queria enfrentar a missão que lhe fora dada. Resultado? Uma tempestade no mar e 3 dias no ventre de um grande peixe. Imagine o que passou pela mente de Jonas nesses dias. No coração da sua aflição, ele clamou: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu." Jonas 2:2. Foi ali, no fundo do mar, no lugar mais escuro e desconfortável, que Jonas reconheceu a voz de Deus e aceitou a transformação que precisava viver. Às vezes, a dor é como esse grande peixe. Nos engole e nos força a pausar, refletir e nos alinhar com o propósito de Deus. Quando a fraqueza se torna força, você já notou como Deus tem o hábito de usar momentos de fraqueza para revelar sua força? Pense em Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas, ele imediatamente se sentiu incapaz. "Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Juízes 6:15. Gideão via sua fraqueza como uma limitação, mas Deus a enxergava como o palco perfeito para manifestar sua glória. A dor e a insegurança de Gideão não foram um ponto final em sua história, mas o início de sua transformação em um líder corajoso. E conosco? Será que estamos olhando para nossa dor como um obstáculo intransponível, quando na verdade ela pode ser o ponto de partida para uma grande obra em nossas vidas? O exemplo de José, da prisão ao palácio. Poucas histórias exemplificam melhor a transformação através da dor do que a de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão, ele teve todas as razões para desistir. Mas, em cada etapa de sua jornada, José permaneceu fiel a Deus. Quando finalmente se tornou governador do Egito e reencontrou seus irmãos, ele disse algo que revela sua compreensão do propósito da dor. "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Gênesis 50:20. José entendeu que a dor que enfrentou não foi em vão. Ela o preparou para o propósito maior que Deus tinha para sua vida. A metáfora do oleiro. O profeta Jeremias nos oferece uma imagem poderosa da transformação que a dor pode trazer. Ele foi levado à casa de um oleiro, onde viu o artesão moldando um vaso de barro. Quando o vaso se estragou em suas mãos, o oleiro não o descartou. Em vez disso, ele o refez, moldando-o novamente até que ficasse perfeito. Deus disse a Jeremias: "Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão." Jeremias 18:6. A dor, muitas vezes, é a ferramenta que Deus usa para nos refazer. Quando nos sentimos quebrados ou inutilizáveis,
Ele nos toma em suas mãos e, com paciência e amor, nos molda novamente. A lição da poda Jesus nos ensinou sobre o processo de poda em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda é dolorosa, mas necessária. Deus remove de nossas vidas aquilo que nos impede de crescer, para que possamos dar frutos abundantes. O início de algo novo. A dor nunca é confortável, mas ela pode ser o ponto de partida para algo extraordinário. Quando nos entregamos a Deus, permitimos que Ele transforme nossas feridas em testemunhos e nossas fraquezas em forças. Mas a jornada não termina aqui. Se a dor nos transforma, o que ela nos ensina sobre encontrar a verdadeira cura para a alma? Como podemos usar essa transformação para alcançar a paz e o propósito que tanto desejamos? Convido você a refletir sobre isso enquanto seguimos para o próximo tópico. Deus está escrevendo uma história em sua vida, e cada dor, cada lágrima é parte desse enredo de redenção. Você está disposto a permitir que Ele continue a moldá-lo, encontrando cura para a alma? Chegamos ao momento mais esperado desta jornada. Até aqui, refletimos sobre o reconhecimento da dor, exploramos suas origens e entendemos como ela pode ser um instrumento poderoso de transformação em nossas vidas. Mas agora, precisamos responder à pergunta que pulsa em nossos corações: como encontrar a verdadeira cura para a alma? Se você está aqui até este momento, eu acredito que Deus já está trabalhando em você. Então, respire fundo, abra o coração e permita que as próximas palavras toquem a sua alma como uma brisa suave no fim da tempestade. O bálsamo que cura todas as feridas. A palavra de Deus está repleta de promessas que oferecem alívio e esperança para a alma ferida. Uma das mais belas vem do Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Que consolo saber que o próprio Deus se importa com cada dor que carregamos. Às vezes, procuramos a cura em lugares errados. Tentamos preenchê-la com coisas passageiras, sucesso, relacionamentos ou até distrações. Mas a verdadeira cura vem de uma fonte eterna. Jesus, ao se apresentar como o bom pastor, disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10:10. Ele não oferece uma solução temporária, mas uma transformação completa. Sua presença é o bálsamo que acalma as feridas da alma e traz paz onde antes havia caos. Entregar a dor a Deus. O maior passo para a cura é entregar a dor a Deus. E isso não é fácil. Muitas vezes queremos controlar tudo, guardamos mágoas e nos apegamos ao sofrimento. Mas Jesus nos faz um convite que ecoa pelos séculos. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Imagine-se diante dele agora. Ele está com as mãos estendidas, pronto para levar o seu fardo. O que você está segurando que precisa ser entregue? Culpa, mágoas, medo. O primeiro passo para a cura é confiar e liberar tudo para Ele. O papel da comunhão e da oração. Outro elemento essencial na cura da alma é a comunhão com Deus e com outros que compartilham da mesma fé. Em Tiago 5:16, somos incentivados: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis." A oração tem um poder incrível de renovar nossas forças e nos reconectar com o propósito divino. E a comunhão, seja na igreja, em grupos de estudo ou mesmo em conversas sinceras, nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada, caminhando em direção à esperança. E talvez o mais importante, nunca perca de vista a esperança. Deus não apenas cura nossas feridas, Ele as transforma em algo belo, como Isaías profetizou: "Para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado." Isaías 61:3. Sua dor pode ser o começo de algo novo. Deus é especialista em transformar tragédias em testemunhos e feridas em vitórias. Acredite, Ele está trabalhando.
mesmo quando você não consegue ver. Uma nova jornada começa aqui neste ponto. Quero fazer um convite especial. Se esse vídeo tocou o seu coração, se você sente que há algo que precisa ser entregue a Deus, deixe um comentário abaixo. Compartilhe a sua reflexão sobre o que foi dito, sobre como você tem lidado com suas dores ou como Deus tem trabalhado em sua vida. Sua história pode inspirar outros e ser um canal de bênção. E mais, nós criamos um devocional especialmente para pessoas como você, que desejam aprofundar sua conexão com Deus e encontrar cura e propósito para a alma. O link para acessá-lo está fixado no comentário abaixo. Clique, conheça e permita que ele seja um guia na sua caminhada, uma promessa para guardar. Enquanto encerramos esta reflexão, quero deixar uma última promessa de Deus para você. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Sua dor não é o fim da história. Ela é apenas um capítulo que Deus está escrevendo. E com ele, o final será sempre de vitória. Agora é com você. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a alma e iluminam o caminho. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e que você encontre nele a cura que tanto busca.